Nos últimos dias, a Europa, principalmente a Dinamarca, vem enfrentando um grande problema, uma infestação de drones de origem desconhecida voando pelos céus. Apesar de suspeitas, ninguém sabe ainda com precisão de onde vêm os drones, nem se eles possuem algum objetivo claro. O governo da Dinamarca já se viu obrigado a cancelar voos e ligou o alerta vermelho, começando agora a receber ajuda de países aliados para lidar com essa ameaça dos céus. No vídeo de hoje, você vai entender melhor como esse enxame de drones iniciou, tudo o que sabemos sobre ele até o momento, e qual é o principal suspeito por trás. Claro, não deve ser surpresa para ninguém que as suspeitas recaíam sobre a Rússia. Porém, o próprio governo russo nega, dizendo que estão sendo alvos de alguma armação. Mas antes de pularmos diretamente para o final, avaliando as consequências disso, vamos entender melhor como tudo isso começou. Nesse ponto é impossível não saber que há uma grande guerra entre Rússia e Ucrânia acontecendo pela Europa, né? Por causa da guerra, é comum que o espaço aéreo em torno de ambos os países esteja sempre bastante movimentado, para dizer o mínimo. Em 2022, por exemplo, um míssil russo caiu na Polônia, causando a morte de 2 pessoas. Após investigações, ficou constatado que foi um acidente e que a aproximação geográfica entre os países trazia esse risco natural. Faz sentido? No entanto, nos últimos dias, o espaço aéreo de outros países vem sendo invadido por caças de drones russos, em situações que estão além de simples acidentes. 19 drones russos foram identificados sobrevoando os céus da Polônia, sem permissão para isso, sendo rapidamente abatidos. Já na Estônia, 3 caças russos violaram o espaço aéreo e foram escoltados para fóruns com o apoio de caças italianas. E agora, mais recentemente, drones misteriosos foram observados sobrevoando os céus da Dinamarca. Inicialmente, os drones foram identificados nos céus da Dinamarca no dia 22 de setembro, obrigando o governo a fechar o aeroporto de Copenhague por algumas horas. Poucos dias depois, novos drones foram observados nos céus, dessa vez obrigando o aeroporto de Aalborg a suspender os seus voos por cerca de 3 horas. Mais recentemente, no dia 27 de setembro, novos drones foram avistados, dessa vez sobrevoando a base de Karup, a maior base militar da Dinamarca. Na ocasião, um dos policiais envolvidos chegou a relatar que posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15, que durou várias horas. 1 ou 2 drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela. Essa foi a 3ª vez que a Dinamarca teve de lidar com um enxame de drones nos céus. E apesar de ainda não terem descoberto a quem eles pertencem, as suspeitas logo recaem sobre o inimigo mais provável. Rússia Mette Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, deu declarações dizendo que há um principal país que representa a segurança de toda a Europa e este país é a Rússia. É também importante notarmos que os misteriosos drones começaram a sobrevoar a Dinamarca, justamente quando o governo anunciou seus planos para comprar uma arma de precisão de longo alcance, especificamente para se proteger das ameaças vindas da Rússia. Ao que tudo indica, os misteriosos drones não foram encontrados apenas na Dinamarca, mas também na Noruega e na Alemanha. A Noruega, o governo segue investigando o avistamento de drones não identificados, sobrevoando uma de suas principais bases aéreas. Já na Alemanha, o governo identificou vários drones misteriosos próximos à fronteira com a Dinamarca. Alexander Dobrindt anunciou que irá rever as leis do país para lidar com drones. Ele pretende autorizar que as Forças Armadas tenham total liberdade para abater dispositivos que se encontrem nos céus e que julguem ser uma ameaça ao país. Mas e quanto à Rússia? O que eles têm a dizer sobre todas essas acusações? Bem, oficialmente eles negam tudo, dizendo não ter nenhum envolvimento com esses supostos drones, e que tudo isso seria apenas uma armação para incriminá-los. Durante a Assembleia Geral da ONU, o ministro russo Sergei Lavrov disse que a Rússia está sendo acusada de quase planejar atacar a Aliança do Atlântico. A Rússia nunca teve e não tem nenhuma intenção do tipo. Contudo, qualquer agressão contra o meu país terá uma resposta decisiva. Primeira-ministra da Dinamarca não é a única pessoa que parece não acreditar nas declarações russas, pois a própria União Europeia também duvida disso, traçando planos para a construção de um muro antidrones.
Ursula von der Leyen, um presidente da Comissão Europeia, chegou a dizer que a construção do muro será colaborativa entre 10 países, construindo o alicerce necessário para uma defesa confiável. Por mais que seja um valor elevado, ele é significativamente menor do que um sistema tradicional de defesa aérea, pois terá como alvos apenas drones e não aeronaves e mísseis. Com este muro, todos os países que fazem fronteira com a Rússia e Ucrânia serão capazes de derrubar drones que cruzem o seu espaço aéreo sem maiores dificuldades. Apesar dos misteriosos drones terem sido observados nos céus de vários países pela Europa, é inegável que a maior concentração deles está na Dinamarca. Mas por quê? Tendo em vista que oficialmente não foi confirmado nem mesmo a quem os drones pertencem, é difícil supormos a sua motivação. Não, no entanto, algo que pode explicar a visita deles à Dinamarca está no fato de que ela ocupa atualmente a presidência rotativa da União Europeia. Na quarta-feira, dia 1 de outubro, acontecerá em Copenhague, a capital dinamarquesa, uma reunião com os principais líderes da União Europeia, na qual eles irão discutir sobre estratégias de defesa e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já avisando se preparar para essa reunião, a Dinamarca proibiu temporariamente voos civis de drones em seu espaço aéreo. Ou seja, enquanto na Alemanha somente há uma proposta para que quaisquer objetos suspeitos identificados nos céus possam ser abatidos, na Dinamarca, pelo menos temporariamente, isso já estará em vigor. O governo dinamarquês prefere não arriscar um acidente internacional, justamente no momento em que líderes europeus estarão por lá. Conforme diz Thomas Danielsen, o ministro dos Transportes da Dinamarca, a proibição, que estará em vigor durante toda a semana, tem como objetivo remover o risco de que drones hostis possam ser confundidos com drones legais, e vice-versa. Para garantir a segurança, eles se apegam muito mais do que apenas essa proibição de drones civis, mas também contam com o apoio de vários outros países. A Alemanha enviou à Dinamarca o sistema anti-aeronaves não tripuladas de pequeno porte, focado especificamente em utilizar radar, tecnologia óptica e acústica, para a detecção de drones. A França enviou um helicóptero militar, Fenk, além de uma equipe com 35 pessoas treinadas em operações antidrones. A Suécia também enviou sistemas antidrones que o país possui, além de uma força que irá trabalhar em conjunto com a polícia norueguesa. Todo esse esforço coletivo é avisando que a reunião de quarta-feira com todos os 47 membros da comunidade política europeia ocorra da melhor maneira possível. A partir dessa reunião, espera-se que a OTAN decida qual será o próximo passo a tomar, tanto para lidar com a Rússia, quanto sobre o seu envolvimento na guerra com a Ucrânia. Por enquanto, a Europa segue em tensão, com misteriosos drones sobrevoando o espaço aéreo de vários países. O mais provável é que a Rússia realmente esteja enviando drones e espiões para esses países, para coletar informações e, principalmente, ter consciência das medidas de defesa de cada um desses países, para lidar com uma ameaça desconhecida. Mas se por algum motivo nós supormos que o governo russo realmente esteja falando a verdade, e que os misteriosos drones não são deles, então a situação toda se complica ainda mais. Se os drones não forem da Rússia e de nenhum outro país europeu, então de quem eles são?